Estamos ao vivo na Rádio Mineiríssima com CME no ar. Eu trouxe aqui comigo duas empreendedoras fantásticas. Paola Catrina, que é formada em RH e tem a empresa PK. Paola Catrina. Thaís Udes, proprietária da B7 Contabilidade, formada em contabilidade, que vai contar um pouquinho para a gente da história delas. E eu fiz uma provocação que eu disse que qual era a minha primeira profissão. E todo mundo errou, achou que era enfermagem, mas a minha primeira profissão foi técnico em contabilidade. Foi quando eu descobri que eu gostava mais das pessoas que estavam por trás do que dos próprios números. E aí eu quero que as meninas também contem um pouquinho para vocês sobre a história delas, como que elas caíram nessa vida de contadora. Conta pra gente, Paola. Então, eu entrei em 2009 numa empresa e, sim, Deus seguiu, né, esse trajeto na minha vida. E eu entrei depois no escritório de contabilidade e, assim, eu amo fazer o que eu faço. Eu acho que é isso. Tudo se resume nisso, eu amar, né? E ali eu aprendi muitas coisas. E fui me desenvolvendo e me aperfeiçoando cada vez mais. E aí, eu saí dessa contabilidade, fui para uma empresa prestando serviço de RH e fazia coisas dentro da contabilidade dessa empresa também. Só que aí eu senti a necessidade de fazer para a minha pessoa. E aí eu saí e abri a PK Caminhas. Estou aí seguindo. Que é uma empresa especialista em MEI, né? Isso. Que é muito interessante, nós vamos falar sobre isso, porque isso tem muito MEI que está nos escutando justamente aqui. E às vezes nem sabe que tem uma empresa que é especialista no negócio deles, né? Thaís, conta um pouquinho pra gente. Como é que você caiu lá na PUC, no curso de contabilidade? Boa tarde. Então, antes da PUC, eu fiz o curso técnico de contabilidade. Né? Então, eu fiz ali ainda sem ter uma noção, né, do que era, eu tinha que optar, né, entre os cursos técnicos que tinham onde eu estudava. E, enfim, entrei aos 16 anos, né, para contabilidade, já fui para o escritório, ali eu já segui. Então, já tem 30 anos que eu estou na área contábil. E logo depois eu fui para a faculdade. Eu tinha essa dúvida ainda, porque eu amo o bicho, animais, enfim, eu tinha dúvida entre contábeis e veterinária. Nada a ver, né, uma coisa com a outra, mas são duas paixões, dois amores meus. Porém, eu descobri que veterinário precisa tirar a bicheira, né? E a única coisa que eu odeio na vida é larva, bichinho. Então, ali eu tive que excluir a contabilidade, né, a veterinária e seguir aí só com a contabilidade, que é uma grande paixão que eu tenho. Que ótimo. Isso tudo me faz pensar nos dias atuais, né? Você falou aí que tem 30 anos de profissão, a Paula também já tem um bom trajeto aí, né, nesse ramo. Eu lembro de quando eu me formei, né, e de lá para cá as coisas mudaram muito, né, a tecnologia ela veio fazendo um furacão. E como é que essa tecnologia impactou aí na área de vocês? Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Então, ela trouxe várias coisas bacanas, né, que veio para acrescentar aí para todo mundo, né? E eu acho assim que, além dela acrescentar, ela trouxe uma coisa que a pessoa ela precisa também de aprender, né? Porque assim, eu não simplesmente eu vou abrir uma coisa e não ter o conhecimento. Então, assim, dentro da própria internet, você pode buscar também o conhecer, o aprender, né? Ali dentro, num todo, sabe? Só que nem sempre é fácil, né? A área da contabilidade é uma área assim que
você precisa estar sempre se atualizando, né? Ela sempre está aí se renovando, porque cada dia é uma coisa diferente. Isso é um grande desafio, né? Porque se a gente, quando você fala que é necessário a gente aprender, eu penso, nossa, que preguiça. Mas é verdade, porque a gente precisa, até para que eu contrate um contador, um escritório de contabilidade, eu preciso saber minimamente aquilo que eles estão propondo a fazer, né? Porque às vezes a gente fecha alguma coisa, mas não tem exatamente certeza se é aquilo que eu preciso, né? Por exemplo, na minha área, que é a área de imagem, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, Renata, eu quero fechar isso. Eu entendo, mas eu vejo que o que ela precisa não é exatamente. Às vezes ela fala, eu preciso de uma roupa. Ela não precisa de uma roupa. Ela precisa muito além daquilo ali. E eu entendo que vocês têm esse olhar quando esse cliente chega lá, né? Mas, pensando em tecnologia, a tecnologia hoje, ela nos oferece muitas coisas, né? Mas nem sempre ela te oferece a coisa certa. Como é que é isso, Thaís? Então, Rê, no escritório, né, de contabilidade, que a gente atende as pessoas físicas, jurídicas, né, de vários tamanhos, enfim, de quando eu entrei para cá, 30 anos, eu parti do livro escrito, enfim, Nossa, do cálculo feito ali nas calculadoras, ali com bobinas, enfim. Calculadora profissional, não? Como é que ela se chama? Científica, né? Não, aquela com a bobina, porque você tinha que ter aquilo para grampear no documento fiscal. Nossa. Depois vieram, né, os sistemas ali, ainda no DOS, ali já deu ali uma facilitada e tudo, mas ainda tinha muito movimento ali de pessoas entrando com notas, entrando com tudo ali. Então, isso já deu uma agilizada, mas ainda era muito difícil. Tanto que hoje eu tenho o mesmo número de funcionários que eu tinha há 10 anos atrás, com 4, 5 vezes mais clientes que eu tinha antes. Por quê? Porque a tecnologia hoje nos permite, né, atender mais clientes, melhor, com menos erros, enfim, porque, assim, um exemplo, lá no escritório, eu tenho cerca de 12 sistemas, tá? Entre o que roda, né, o principal ali, os outros todos auxiliares, algumas IAs, os robôs, enfim, mas são 12 sistemas que a gente paga para que a coisa rode, porque assim, o governo nosso é muito complicado. Sistemático. E temos que atender o fisco municipal, estadual e federal. E cada um é de um jeito. Então, a gente tem várias ferramentas para isso. Enfim, então, e isso também nos permite praticar um preço, tá, de honorários menor do que os praticados anteriormente, tá? Então, assim... Desse ponto de vista não é bom. Não é bom, porém, se o nosso custo cai muito, é justo a gente repassar isso entendi. para Porque o cliente, certo? Então, assim, quando você pensa que antes você cobrava lá meio salário mínimo, era para qualquer empresa, era a partir de meio salário mínimo. Hoje não. Você tem aí honorários muito menores, porque hoje, por causa da tecnologia. Então, assim, o nosso custo por empresa caiu muito. Então, isso foi a tecnologia que nos permitiu. Isso. E com isso, hoje nós temos aí as contabilidades online,
é que praticam preços muito baixos. O que seria uma contabilidade online? Nunca ouvi falar. Não, pois é. Vamos lá, gente. Eu estou aqui para esclarecer, tá? Por quê? Porque cada pessoa e cada empresa tem a sua particularidade e aí escolhe o que é mais viável, né? E melhor, enfim. Uhum. Nós temos ainda as contabilidades tradicionais, que são aquelas que atende ali no presencial, no telefone, te manda guia lá com o motoboy e pega a documentação, enfim. Usa pouca tecnologia. Por causa desse uso, né, enfim, os preços normalmente eles são mais elevados. Temos as contabilidades online, que é essa que eu te falei. Eles têm os preços muito baixos, tá? Hoje nem tanto, tá? Já foi até mais. Porém, você mesmo entra com todos os dados lá na plataforma deles. Então, é você que tem que executar aquele serviço e ser responsável por ele. Então, se você tem um conhecimento muito bom, tem a disponibilidade, enfim, talvez seja interessante. Mas tem vários pontos positivos e negativos, vai do seu perfil. E temos um exemplo, e hoje grande parte está no modelo digital, que a gente une a tecnologia do online com o atendimento personalizado e humanizado da tradicional. Então, a gente une a parte boa de cada um desses, né? E com um valor justo, enfim. Isso é muito importante e eu quero até saber no meio como é que isso impacta, mas você me fez pensar aqui que é um risco muito grande, né? Eu amo a tecnologia, acho que veio para facilitar a nossa vida, mas quando você fala que eu mesmo alimento aquilo ali, e muitas vezes eu preciso estudar o meu negócio e não tenho tempo para estudar os números, a contabilidade, a lei que muda a todo tempo, a tributação, né? E aí eu acho uma forma de pagar menos, e contrato, não estou dizendo que é ruim a contabilidade online, mas contrato essa contabilidade online sem ter conhecimento suficiente e acho que aquilo ali está resolvendo o meu problema. Quando chega lá na frente, eu vejo que eu mesma esqueci, né? Então, me conta um pouquinho, Paula, como é que vocês lidam hoje com essa questão? Uma coisa é você usar a tecnologia a seu favor, né? Mas por trás de toda a tecnologia, e eu sei que a sua empresa é bem digitalizada, né? Existe ali uma pessoa que se algo der errado, eu ligo para a Paola e falo, Paola, me falaram isso, isso e isso, você está sabendo? Como é que dentro da PK hoje vocês trabalham para humanizar mesmo? Então, né? É tudo personalizado, conforme a Thaís falou, humanizado. E eu busco, assim, na verdade, o máximo possível da segurança e, assim, a responsabilidade. Porque, na verdade, assim, a gente está mexendo com a empresa. Então, a gente tem que ser responsável por trazer toda aquela solução para o cliente. Então, assim, eu, Paola, faço como se fosse para pecar. Se você precisar do meu serviço, você pode ter certeza que eu vou dar o melhor. E te traçar da melhor maneira possível. Aonde que eu vou te mostrar, te guiar realmente, aonde que você tem as suas obrigações, o que você tem que fazer, né? Eu vou te pegar na sua mão mesmo, sabe? Então, eu vou te acompanhar mesmo e te dar, assim, dicas, orientações. E aí, basta, por exemplo, você querer ou não. Porque não adianta também a gente abrir só um CNPJ e achar que é só pagar os impostos e fazer algumas coisas que tá tudo bem. E não é assim, entende? Eu acredito firmemente e bato nessa tecla que todo MEI ou uma pessoa de empresa de contabilidade, né, que pega essa empresa de contabilidade digital e faça, ela precisa sim de um contador. E se você não está gastando, gente, você está investindo na sua empresa, sabe?
Então, assim, quando chegam a mim, eu tento traçar da melhor maneira possível. Ontem mesmo aconteceu um caso muito interessante. Eu atendi uma pessoa de São Paulo, porque eu atendo no Brasil inteiro. E essa pessoa, ela tinha alterado o KNAI da empresa dela e o endereço, que ela mudou. E o que aconteceu? Ela recebeu vários, porque assim, tudo que você faz ali no automático, né, no digital ali, e ela começou a receber vários e-mails, WhatsApp, do CNPJ dela. E aí ela estava desesperada. Vocês imaginam uma pessoa desesperada. E ela estava mesmo muito desesperada. Eu falei com ela, respira, calma que tudo tem solução. Vamos ver o que está acontecendo dentro do seu MEI. E quando eu fui ver, era golpe. Nossa. Né? Era golpe. Então, assim, eu tento traçar da melhor maneira possível e mostrar para aquelas pessoas que quando hoje tem as obrigações, o cadastro do DET, que é o domicílio eletrônico trabalhista, ele é isso, é para evitar os golpes, gente. Porque você faz esse cadastro, você tem lá uma frase que é só você quem sabe. Então, o governo não vai te mandar nada, não vai chegar nada no seu WhatsApp, não vai chegar nada disso. Se você tiver alguma pendência, vai estar lá. Entende? Então, assim, eu tento traçar de todas as maneiras, de todas as formas, que a gente precisa sim da tecnologia, né? E claro que ela veio para ficar, porque depois da pandemia tudo se mudou-se, né? Então foi muito rápido, a gente não esperava isso. Que lá fora já existe isso, né? Lá fora já tem essa dinâmica, já é. Lá fora já, assim, a gente é bem atrasado, né? O Brasil é bem atrasado com isso. Então, assim, eu tento trazer esse lado mesmo, humano mesmo, sabe? Do conhecimento. Às vezes a pessoa não entende, eu tento traçar para ela entender, sabe? E além só de prestar o serviço, informar, né? Ensinar, pelo que eu estou entendendo. Isso. E assim, e vale muito a pena, né? Porque quando você ensina, você aprende também. Com certeza. É uma troca, né? Eu falo que não é cliente, são pessoas. Porque cliente você pode ter qualquer um, mas você tem pessoas. Então faz toda a diferença, sabe? Eu acho que é isso, né, Thaís? Faz toda a diferença. Porque quando você lida com a contabilidade, que ela te presta um serviço de qualidade, que eu falo assim, é qualidade, não é quantidade, é qualidade. Eu acho que é isso, o fechar, você tentar ali buscar, né? Interrompendo aqui um pouquinho, né, eu vou falar um pouco, né, da especialidade dela. Os MEIs, a grande maioria acha que pode fazer tudo sozinho. Realmente pode. Porém, olha, 90% faz errado. Mas quando você fala que acha... Quando tem um profissional assim, é muito bom, porque o que a gente mais vê é o MEI com a vida toda enrolada, porque não tem ideia do que tinha que fazer, das obrigações que ele tem que cumprir. E isso também impacta lá no imposto de renda dele, lá da pessoa física, que muita gente acha que MEI não precisa fazer, e tem casos que precisa, aí fica lá com pendência lá no CPF, enfim. Então é isso, vai muito do perfil, né, da pessoa. Quem é muito preparado, entende tudo ali, até dá conta lá de isso. Mas quem não entende tudo aquilo dali, é muito melhor ir atrás de um profissional, igual a Paula. Você falando, eu fiquei pensando que, na verdade, isso é muito divulgado, né? Que o MEI, ele pode fazer, é mais simples, é mais prático. Eu acho que isso talvez tenha partido do próprio governo de mostrar que desde a criação do MEI, eu não entendo muito bem, mas... Igual a doméstica. Dá para fazer? Dá, boa. Tranquilo. Só que chega nas férias, chega na rescisão, no afastamento, sai tudo errado lá. Aí tem que procurar um contador, pagar, enfim. Porque aí quando você olha, aí vê um monte de erro lá, não pôs alguma coisa, enfim. Porque dá para fazer? Dá. É igual o MEI. Precisa? Não.
Só que, com certeza, alguma coisa vai estar errada. Eu também presto esse serviço. Eu também presto esse serviço para doméstica e é isso aí que ela falou, né? Então, as pessoas, é isso aí, falta de orientação, porque, assim, o E-Social, né, que ele surgiu em 2015, que ele veio com força total aí também, ele veio para isso, né? Para as pessoas falarem assim, eu não preciso mais. Não é bem que não precisa mais. Então, às vezes, do não precisa mais, eu tenho que saber entender. Se realmente eu não preciso, então eu tenho que entender. Resumindo, qualquer empresário, seja pequeno, médio, grande, ou tenha um funcionário, como uma empregada doméstica, se não for empresário, precisa da B7 Contabilidade, da PK, né? Para facilitar a sua jornada e pagar menos imposto, é isso? Eu tenho casos, tá, que eu vejo que a pessoa tem um perfil que entende aquilo e tudo, ao invés de, enfim, de oferecer, às vezes, esse serviço, eu dou uma consultoria para ela aprende, aí ela faz da forma correta. Então, consegue caminhar sozinho, isso, né? Mas tem que ter esse perfil, precisa ter um conhecimento razoável, enfim, mas essa opção é possível também. Eu também faço consultoria também. No caso de MEI e de doméstica. Empresa, não. Empresa tem que ter Precisa a contabilidade, é obrigatório. E me conta uma coisa, já com toda essa caminhada, se vocês tivessem que listar hoje o principal desafio em empreender dentro da contabilidade, o que vocês diriam pra gente? Qual seria esse desafio? Thaís, depois Paula. Eu penso que o principal é estar sempre atualizado. E isso é muito complicado. Então, assim, porque muda tudo todo dia. Ou é sobre impostos, ou sobre a parte trabalhista, sai uma nota técnica, sai uma instrução normativa. Todos os dias muda alguma coisa na contabilidade. Então, se a gente não está atualizado, o nosso cliente acaba sendo prejudicado. Ou ele paga mais impostos, ou ele não aproveita algum benefício, algum desconto, um parcelamento importante ali, que está com boas condições, enfim. Então, eu penso que o principal desafio é estar sempre atualizado e assim, ter um conhecimento profundo, né, das empresas em que você, ou das pessoas que você se propõe a atender, né? E principalmente agora, a gente tem aí a reforma tributária, né, que é um processo longo aí até 2033, mas tudo vai mudar, sabe? Vai afetar até o fluxo de caixa das empresas. A forma de se comprar vai definir de quem você compra e como você compra, vai impactar nos seus números ali, no resultado final. Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer e tem uns profissionais que nem começaram a ver isso achando que só vai acontecer depois, mas não, já está acontecendo agora. Vocês precisam estar o tempo inteiro caminhando junto com as mudanças, né? Não dá para esperar a mudança acontecer e depois tomar uma ação, né? Paula, qual que é o seu principal desafio hoje dentro da contabilidade? Então, eu acho que o meu maior desafio é as pessoas entenderem que elas sabem tudo sobre o MEI, né? Que chegam para elas entenderem que não sabem, né? Elas pensam que sabem. E, na verdade, a própria Thaís relatou aqui, e são pessoas, assim, que estão com dívidas,
absurdas, né? Por simplesmente pensar dessa forma, né? E assim, a Thaís falou uma coisa aqui bem legal, né? O governo sempre está mudando, então a gente sempre está em mudanças também, porque não adianta o governo mudar e eu não mudar, né? Então eu não vou trazer aquela qualidade que eu preciso para o meu cliente. Então, assim, não é simplesmente igual, bate-se muito na tecla, né? O MEI não precisa de uma pessoa, ela precisa sim. Porque, assim, hoje, olha, você vê, ontem mesmo saiu uma novidade, que o MEI vai ter um faturamento de 140 mil, né? Que já era 130 ou 140, 140 mil. E antes qual era o faturamento? 81 mil. Nossa. Isso, muito baixo. Foi bom, né? Sim, né? Deveria ser maior, né? Porque nós estamos tem 7 anos sem aumento. Então, assim, eu acho assim que não é simplesmente, então vai ter algumas coisas que vão ser obrigações. E eu acredito que vai surgir muito mais. Eu acredito, sim, se aumentar, vai ter mais obrigações a ser cumpridas. Então, assim, gente, não é assim, tem gente que chega para mim, mas então me fala aqui, inclusive até uma cliente falou comigo assim, mas me fala, por que eu preciso de você? Né? O que você respondeu? Aí eu peguei e falei com ela, vou te passar um pouco do meu conhecimento. E comecei a falar com ela. Ela falou, nossa, é isso tudo? Eu falei, não, eu nem te falei o todo ainda. Né? Porque assim, além não é só pagar, gente. Tudo bem que tem as rotinas, todo mundo tem, tudo tem se pagar, né? Mas tem as vantagens que as pessoas esquecem, né? As pessoas pequenas esquecem que tem vários tipos de vantagens ali que você pode crescer, né? E assim, com esse faturamento, você pode ter mais tranquilidade, né? De sair daquela zona, porque às vezes se você ficava tão preso ali, eu não posso pegar esse serviço, senão eu vou sair, eu vou ser desenquadrado, apesar que tem uns 20% ainda, né? Do faturamento que você pode pagar um valor maior do DAS, para você não ser... Eu posso pegar um ganchinho aí nesse desenquadramento? Dia 13 de outubro agora, saiu lá uma resolução, até botei o número aqui, 183 de 2025, que é do MEI e do Simples, tá? Então, o que ocorre? Nas manchetes sai só o limite do MEI, que é o que importa para todo mundo aí. Só que, o que fala essa resolução, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos mais dia a dia, para que o ouvinte, né, leigo entenda mais. É muito comum ver um MEI, ou então alguém, né, com a empresa, ter uma maquininha na pessoa física e uma maquininha na empresa. Ou agir uma parte como autônomo e uma parte dentro da empresa. Ou ter 2 ou 3, enfim, vários CNPJs para fracionar o faturamento e ficar em uma alíquota mais baixa de imposto. Só que isso, com essa resolução, tudo isso vai se somar para definir a sua alíquota. E ninguém está falando disso, ninguém está informando sobre isso. Então, são coisas que vão impactar e as pessoas, às vezes, você informa, aí ela até pensa, mas já faço isso há muitos anos e nunca aconteceu. Não, mas vai acontecer. Aí você avisa, passa 1, 2 anos, às vezes o fisco ainda não está pronto e fala, olha, o meu amigo não faz assim e está passando até hoje. Sim, agora até quando vai passar? Então, um outro desafio é quando você informa a coisa certa e a pessoa fala, olha, eu tenho um amigo que faz desse outro jeito há anos e tá passando. Sim, até quando, né? Então, até quando? E quando ele for pego, o fisco vai orar os últimos 5 anos, não é só dali para frente. Ele vai ter que pagar tudo de uma vez, né? Os últimos 5 anos. Então, assim, se ele dá a sorte de fazer 15 anos e pegar os últimos 5, beleza, mas às vezes, né, os últimos 5 estraga ali a vida dele toda. Isso que você está falando me fez lembrar de uma história minha, e trazendo isso para o nosso tema, né? Credibilidade, imagem e resultado.
Eu lembro, não sei se tem a ver com essa questão de contabilidade, mas eu lembro que meu marido é que fazia para mim minha declaração de imposto de renda. E um dado momento, aquilo ali mudou, sabe? Ficou ruim demais. E aí, quando a gente foi ver, eu tinha um imóvel e a gente nunca tinha declarado, né? Esse imóvel, sei lá por quê, acho que por falta de conhecimento mesmo, né? Só declarava a renda. E aí, eles começaram a cruzar, esse imóvel era alugado, o aluguel, mas não declarava o valor do aluguel. E eles começaram a cruzar. E nesse momento você começa a pagar muito mais alto, né? Sim, então é muito mais. E isso era simplesmente falta de informação. Eu falei, não, você fez alguma coisa errada, eu vou levar para minha irmã, que é contadora, e ela vai. E aí ela falou, não, isso aqui está muito pior. Porque você vai ter que ver tudo isso aqui para trás, que não foi pago, né? Então, se eu tivesse levado, não porque ele estivesse fazendo errado, mas se eu tivesse levado antes. A falta do conhecimento era muito mais fácil, teria doído menos no bolso naquele momento, né? Ia pagando ano a ano, né? Isso. Inclusive, essa parte dos aluguéis agora tem uma mudança muito grande. Por quê? Porque muita gente te aluga por imobiliária, aí acaba que eles vão lá e declaram, né, na DIMOB, e aí cruza isso. Antes não, era só se quem pagasse, te declarasse, você tinha ali o cruzamento. Então, já há alguns anos tem já uma outra pessoa que informa aquilo para o governo. Mas tem muita gente que aluga fora da imobiliária. Isso. E aí as pessoas ficam ali, né? E não declaram, enfim. Agora, tem o cadastro dos imóveis. Então, por exemplo, se eu alugo um imóvel, aí eu combinei de não o declarar para que o outro não declare. Agora, isso vai ser cruzado. Se eu ponho que eu moro naquele endereço que não é meu, por quê? Nossa! Então, não, é porque eu pago aluguel. Aí vai chegar. Então, tem o cadastro dos imóveis agora, assim. Então, quem não é o proprietário e declara um endereço, aí o proprietário vai. Fora, né, gente, os cruzamentos aí de PIX, enfim, aquilo tudo, né? Então, pegando o gancho aqui da Thaís, né, para os microempreendedores, é isso. Então, eles misturam demais, né, o CPF com o CNPJ. Então, acho que a forma é você mostrar para eles que você tem que, né, tirar o CPF do CNPJ. Então, tudo que eu for fazer de CNPJ, CNPJ. Tudo que eu for fazer no CPF, CPF. E lembrando que se for a mesma atividade, vai somar agora com essa resolução nova. Então, assim, aí não é tão simples, né? Não é tão simples, né, Thaís? Aí as pessoas pensam assim, então não preciso de ninguém. Eu vou fazer sozinha, né? E aí que vem as armadilhas, né? Que são, né, pequenas. Porque, assim, eu peguei uma cliente que ela era do MEI e quando eu fui ver, ela já tá com a dívida de 1 milhão. E aí, eu te pergunto, ela teve uma dívida de 1 milhão. O que aconteceu? A fiscalização puxou, bateu 5 anos atrás, puxou tudo que ela tinha. Hoje o CPF dela tá sujo, a empresa, coitada, não tem como, tá travada, porque eles travam, porque ela não tá pagando, então travou tudo. Então ela tá a vida tá toda travada. Então não adianta. Você pensa simplesmente, eu vou ali, vou abrir. É pequeno, tudo bem, mas eu vou abrir um CNPJ, não vai dar nada não, né? Porque é isso que o povo pensa, né? Não vai dar nada não. Sabe, Paula, eu quero fazer um convite, inclusive, para quem está nos escutando. O que as minhas estão falando aqui me faz refletir sobre nós precisamos vender mais, ser mais vezes indicadas, para que a gente consiga fazer o nosso negócio fluir bem e ter prazer de pagar uma contadora para resolver os nossos problemas, porque eles podem aumentar, tá? Então, convido vocês a vir na próxima rodada do Clube das Mães Empreendedoras, que vai acontecer no dia 11/11, dia 11 de novembro, a 27ª rodada, em que nós, mulheres, né, indicamos, conhecemos o trabalho um do outro, uma da outra, né, para que a gente possa fazer mais negócio e tenha mais segurança na hora de contratar
uma contabilidade para cuidar da nossa vida contábil aí. E pensando nisso tudo, eu me faço refletir sobre uma das coisas que a gente fala muito lá, né? Que é da lealdade, da confiança. E eu queria saber o que vocês duas fazem dentro da empresa de vocês, para que vocês não sejam mais uma empresa de contabilidade. Para que os clientes de vocês ou as indicações sejam feitas com credibilidade. Eu sei que uma das coisas que vocês já fazem é participar desses grupos, né, de network, como o Clube das Mães Empreendedoras, em que as pessoas têm uma facilidade de conhecer, de se encantar pela parte humana de vocês e então conhecer o trabalho, de fato, o profissionalismo de vocês. Então, além disso, o que vocês fazem dentro da empresa para que vocês cuidem não só da empresa do outro, mas como da empresa de vocês também? Então, o que eu traço, né, de assim, é ser mais humana e objetiva, ser mais clara, entende? Assim, eu traço tudo isso com a clareza ali para eles entenderem que o processo é um meio, é simples, né, no ponto de vista deles, mas não é tão simples assim. Então, o meu diferencial é esse, é trazer tudo ali para eles entenderem, né, que não é só pagar, tem os benefícios, né? E o MEI tem funcionário que tem a rotina de folha de pagamento também. Que aumentou o número de funcionários nessa lei ou não? Vai para 2. Ah, é? Vai para 2 funcionários. E também esse projeto aí vai aumentar também os quinais, né? Mas acho que é 21 quinais ainda, mas vamos esperar, porque tudo assim, a gente tem que aguardar o governo para a gente falar corretamente, né? Não saiu a lei ainda, não? Não, ela saiu. A lei saiu, só que ainda precisa dos trâmites legais, né? Que cada um lá dentro, né, para ser julgado. Para validar, né? Isso. Então não é tão simples assim. Então, eu traço isso. O que eu traço é isso, é humanidade. Eu me coloco no lugar do outro. Então, para eu ter minha PK, você me contrata, eu vou dar o melhor para você, porque para mim também, sabe? Esse é o cliente fidelizar, justamente. Né? Então a gente tem que entender a dor. Eu sempre falo muito isso, a dor daquele cliente. Porque não é verdade, assim, você tem que entender um todo. Porque você está mexendo ali não só com o CNPJ, também é CPF, é a pessoa. Entende? Então é humanizado mesmo. Então é isso que eu trago da PK, tá? Ótimo. E para você, Thaís? Então, hoje a gente tem lá, entre pessoas físicas, né, e jurídicas, cerca aí de 600 clientes, né, e a grande maioria deles, eu posso falar hoje ainda, aí uns 95% foram por indicações, tá? Olha só. Esses outros 5% é porque eu me rendi, né, agora às redes sociais, uma coisa que eu não gostava. Então, mas agora que eu me rendi, então, enfim, aí agora vem clientes que não são de indicação, né? Mas a grande maioria dos nossos clientes foram por indicações. Mas por quê? A gente tem justamente esse atendimento personalizado, humanizado. A gente investe muito, tá, no conhecimento, tudo de novo que sai, a gente adquire, né, os melhores cursos, mentorias, os sistemas, a tecnologia, tudo que sai, a gente vai atrás e analisa e tudo e adquire. Então, assim, a gente é uma contabilidade de ponta, né? E se os nossos clientes nos indicam, é sinal que a gente está mantendo aí a essência aí, mesmo com o crescimento aí todo que a gente tem. A gente atende o Brasil todo, então a gente tem que estar muito atualizado e assim, e se ocupando muito, porque
Ok, a legislação federal é do Brasil todo, mas tem as estaduais, as municipais. A gente Verdade. vai atrás de cada município, cada estado, que a gente ou abre um cliente ou pega de outro, enfim. Então, é isso. A gente se dedica muito ao nosso cliente, de verdade. A gente é muito babá, assim, sabe? Eu gosto de explicar tudo, a tributação dele, enfim, eu tiro todas as dúvidas. Equipe lá é toda, assim, muito competente. O pessoal também ensina, mostra tudo. Enfim, eu acho que as pessoas gostam disso, né? De, de, de ver que quem presta aquele serviço faz com consciência ali, com competência, né, com conhecimento. É isso. Eu gosto muito da tecnologia, mas não tem nada que substitui, Nada. né, essa humanização que eu entendo que é isso que vocês estão colocando aqui. Olha, eu estou atualizada, eu tenho todos os sistemas, nós temos todos os aparatos, mas o diferencial é ter uma pessoa que pode me explicar, ter uma pessoa que vai me escutar, que vai lutar pelo meu negócio, né? Que não vai simplesmente receber aquelas informações e processar, né? Eu acho que é muito isso. E eu acho que nos dias atuais, por mais tecnológicos que todos nós estamos, é isso que a gente tem buscado, né? Alguém que nos ouça, que ouça o meu problema, que me ajuda a solucionar, né? Porque se não for para isso, eu jogo até no chat GPT, né? Até consulta médica ele faz. Então, se a gente pensar em algo mecânico, é isso, né? Mas o que vocês entregam é muito além de números. É resultado, são caminhos, são estratégias, isso, né? E a gente, assim, eu busco entender o que aquele cliente precisa, né? Às vezes ele precisa, eu preciso dar um passo, posso dar um passo, Paola? Às vezes ele nem sabe o que precisa, né? Ele está querendo ali, mas nem sabe o que ele precisa. Às vezes o problema dele é outro, é precificação, é o fluxo de caixa dele, não está adequado. Se conhecer a empresa mesmo, ele se render a conhecer a própria empresa, né? Se abrir para esse mundo. Porque não é simplesmente pegar, abrir. Eu não falo só pelo meio, eu falo pela empresa, qualquer empresa. Você hoje é dono de alguma coisa, você tem que se entregar, porque você precisa de entender, né? Eu acho assim, não é só pagar. Impostos a gente tem demais, né? Só que assim, a gente tem que entender. Eu sei que nem todo mundo tem esse entendimento. Nem todo mundo quer esse entendimento também. Porque é muito burocrático, né? E é muito complexo. Tem coisas que são complexas. Que assim, se eu não sei, eu vou estudar aquilo e vou passar orientação a melhor possível para o meu cliente. Ok. Ainda tem um tempinho para eu dar aqui um exemplo rápido? Temos, nós já estamos caminhando para o fim já. Rapidinho. Por exemplo, eu pego muitos casos que a contabilidade está feita da forma correta, tá? De acordo ali com a legislação principal, tal e tudo. Porém, existem benefícios que poderiam ter sido aplicados ali e a pessoa está pagando 3 vezes mais imposto, mesmo estando feito da forma correta. Não está errado. Só que tem uma outra forma também correta de ser feita, onde ele vai pagar muito menos imposto. Então, tem muitos casos assim, fala, não, eu acho que está certo, eu nunca fui multado. Enfim, sim, está certo, mas está pagando mais do que poderia. Outra coisa que ocorre muito, às vezes a pessoa tem lá um comércio, né, enfim, está com o cadastro de produtos errado. Ela paga imposto sobre alguns produtos que não tem que pagar. Então, hoje, a gente tem as tecnologias não para fazer o nosso trabalho de análise, não. É isso, um exemplo. Eu passo lá
o estoque lá do meu cliente, lá, o cadastro dele, e vejo que tem vários produtos que estão pagando imposto e que não deveria. Então, essa é uma tecnologia maravilhosa, tá? Enfim, outras, né? Ninguém entra mais com nota fiscal física, a gente usa o sistema. Enfim, então, as tecnologias são para agilizar, né? Ou para verificar algo que é muito numeroso, enfim. Mas a análise e o conhecimento é humanizado, não tem jeito. Em nome do Clube das Mães Empreendedoras, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Isso que você acabou de me falar, eu fiquei pensando, é muito importante. Quem está nos escutando aqui, e aí eu já vou pedir para vocês falarem onde elas vão te encontrar, vocês, né, a B7, a PK, porque essa semana eu amo podcast, eu escutei um podcast do Flávio Augusto, que é um mega empresário, né, bilionário, e que ele falava exatamente de uma coisa que vocês estão me falando, com tanta simplicidade. Ele falava que a primeira empresa que ele criou, ele demorou sei lá quanto tempo para descobrir isso, que ele entregava o livro de graça e cobrava pelo curso, mas que o livro no Brasil parece que não é tributado, não sei direito. Mas então assim, isso. Então isso é modelo de negócio. Contabilidade vai muito além de pagar guia, né? Como vocês falaram aqui no início. É isso. É você conversar com uma pessoa que não é uma inteligência artificial, que não é uma contabilidade online, que vai poder mudar a direção do seu negócio. Imagina isso. É mágico. Esse podcast aqui daria uma série de 1 milhão, porque se alguém assistiu aqui, escutou e procurar vocês para fazer essa mudança, eu acho que já vai ter valido muito a pena, mas muito a pena, não só na empresa daquela pessoa, mas também nos números de talvez da família da próxima geração, que foi o que ele falou que aconteceu, né? Quando ele fez essa mudança pro e-book. Como é que é? O e-book é porque às vezes eu não sei o que elas vendem. É o livro. O livro digital. Não, o e-book livro, entendeu? Eu achei que era algum imposto. Pronto. Não, é o e-book. Não, e-book. Já daria um. Mas, enfim, aonde as pessoas encontram vocês, estão assistindo aqui, nossa, deixa eu ver se eu estou enquadrada no meio certo, se a minha empresa está com o KINA certo. Fala aí pra gente. Thaís, Paola. Então, estamos no Instagram, B7 Contabilidade, o telefone e o WhatsApp 31 3047 5232 e no endereço Rua Dulce Maria, número 337, bairro Ipiranga. Atendemos o Brasil inteiro, tá, gente? Então, eu faço atendimento ao Brasil inteiro também, né? Meu Instagram é @especialistamei.oficial e meu WhatsApp é o 31 9191 1047. É só me chamar lá que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Perfeito, muitíssimo obrigada. Quero agradecer a vocês também que estão conosco. Quero novamente convidá-las para o dia 11/11, na 27ª rodada. E toda sexta-feira, meio-dia, ou eu, Rê Guimarães, ou a Roberta, estaremos aqui falando um pouquinho sobre esse universo do empreendedorismo que move tantas e tantas famílias aqui no nosso país. Um grande abraço. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras.